Alô, senhor Alô, Takashi, boa noite, tudo bem? boa noite. Não? Vamos lá, Então, mais um dia. vamos lá. O senhor está no Rio hoje? Todo dia Bom, na Barra da bom, olá, Tijuca. professor. Nós estamos hoje na 21ª live de 2023 e o tema é Uhum. Cooperativa Agrícola ou Associação de Produtores. A palavra Então, está para o senhor. vamos lá. Bom, boa noite a todos. É um prazer mais uma noite. Vamos lá. A atividade de hoje nós estamos concentrando na discussão de alimento, né? Já há 2 semanas que a gente tem abordado isso, né? Vamos lá. Se propôs ao longo do tempo é, que a cooperativa fosse uma forma boa para trabalhar e que a cooperativa seria a única saída para melhorar a questão da produtividade, um monte de coisa, mas ao longo do tempo tem demonstrado exatamente o contrário, né? Infelizmente, as cooperativas têm sido estado em estado de choque, principalmente depois que começou a haver uma série de falências de cooperativas. Uma das mais clássicas que houve no Brasil, né, uma própria vergonha da raça japonesa, foi a cooperativa de Cotia. A Sul Brasil, por exemplo, foram uma das maiores e que deram o maior tombo no Brasil em termos de o que seria uma cooperativa, o que não deveria ser uma cooperativa, né? E isso tem repetido em pequenas ou grandes escalas esse processo. Isso porque o modelo cooperativado está equivocado no processo, em primeiro lugar. O segundo lugar é que, quando se fala em alimento, como foi feita uma emenda constitucional em 2010 em relação aos alimentos, então, a partir do não justificava mais ter a cooperativa, uma vez que ela seria tributada no processo, enquanto que a associação teria imunidade tributária. Então, só esse fato, em 2010, abriu uma senhora de uma alerta geral e, no entanto, as organizações das cooperativas, ninguém quis discutir o assunto. Aliás, ignoraram completamente que tinha um negócio chamado Constituição Federal. Então, simplesmente acharam que não teria nada disso e acharam que isso não era pertinente à situação. E não, exatamente foi o contrário. Assim como outras cooperativas foram criando ao longo do tempo, as cooperativas de crédito, cooperativa de prestação de serviço médico, a cooperativa de recicladores, assim por diante, proliferou no Brasil as cooperativas como se fosse a única solução comercial possível no processo. Houve esse tipo de informação porque muita gente não sabia que cooperativa podia comercializar e que podia emitir nota fiscal de produto ou de serviço. Então, grande parte do pessoal das cooperativas acharam que não tinha esse cabimento via associação, e sim que deveria ser a cooperativa. Isso porque houve uma série de interesses, por outro lado, que fizesse uma forma de cooperativa para que pudesse contribuir com o sistema S e, com isso, pudesse manter as organizações no processo. Então, além da falta de informação por parte dos cooperados, pela falta de informação por parte jurídica, por parte de informação contábil no processo, houve esse equívoco da manutenção das cooperativas. Vamos ver a diferença entre um e o outro. Para mim formar uma cooperativa, eu preciso ter no mínimo 20 pessoas e entrar com um capital mínimo no processo para formar uma cooperativa. Então, veja bem, 20 pessoas que têm que colocar dinheiro para formar uma cooperativa. Enquanto que a associação são apenas 6 pessoas no processo e ela não precisa de capital, porque ela pode trabalhar de imediato no processo. Então já dá uma diferença nesse ponto. A cooperativa, todos os seus atos de cooperativa, que ela tem que comercializar e vender produto, quando emite nota fiscal, ela é tributada como se fosse uma empresa convencional no processo. Enquanto que a associação, quando vende produto, não tem isso. A cooperativa, quando paga a pessoa do produtor, ela paga como pessoa física e não como produtor rural. Automaticamente, ele é castigado pela incidência de tributo sobre isso.
Porque se fosse formado pessoas jurídicas, não seria cooperativa, seria um consórcio de PJ no processo. Então, só isso dá outro buraco nesse mecanismo. Além disso, todo esse sistema, além da comercialização, por exemplo, do produto em si, todo produto agrícola dá créditos ambientais. E ela não está tendo esse benefício de aproveitar o benefício dos créditos ambientais. Ela está simplesmente como uma cooperativa, vende seu produto e acabou. Na hora que ela compra insumos e distribui o produtor, quando ele compra equipamento, óleo, um monte de coisa, também ela é todinha tributada, não tem nenhum tipo de benefício de utilizar renúncia fiscal como a associação pode fazer. Quando eu vou vender o produto, por exemplo, na cooperativa, eu sou obrigado a emitir nota fiscal e pagar imposto sobre a venda do produto. Só que se a associação fizer a venda do mesmo produto, ela pode emitir nota fiscal, não tem tributação, e além disso, as empresas que comprarem dela, da associação, desde que a empresa seja em regime de lucro real, ela vai poder pegar esse valor e deduzir da base de cálculo do imposto dela, a chamada renúncia fiscal, 2% do lucro operacional delas. Então, começa assim a aparecer um cenário completamente diferente, onde a vantagem das associações suplanta de longe as cooperativas. Assim como as cooperativas também têm restrições em relação ao investimento em tecnologia, porque seria custo dos cooperados. Se eu tenho uma associação de tecnologia no setor agrícola ou pecuária, o que for no processo, eu posso recorrer aos recursos do Fundo Amparo à Pesquisa dos estados ou do governo federal, ou fazer intercâmbios internacionais para buscar novas modalidades de produtos, né, e novas modalidades de acervos técnicos de produção, assim como a importação de sementes, importação de matrizes de produtos, e assim por diante começa a reduzir o custo. Infelizmente, hoje no Brasil, por não ter esse hábito, são poucos setores agrícolas no Brasil que estão bem do ponto de vista técnico. Apesar da soja brasileira ter uma vantagem enorme sobre o plantio direto que outros países no mundo não têm, nós também estamos com um problema sério em relação à genética de mudas. Isso é, vários tipos de mudas, de plantas, de frutas, assim como de flores no processo, o brasileiro não gosta de pagar royalties sobre isso. Então, não tem laboratório, não tem qualidade de produtos adequados, não quer pagar o royalties, então, automaticamente, quando você vai multiplicando uma planta da outra, você vai acabar degenerando todo um processo. E aí começa a ter todo um desastre, onde os produtos não apresentam qualidade, o tamanho não é adequado, o sabor não é adequado, e literalmente a gente está pagando por não querer pagar o royalties do processo, e acabamos comendo literalmente lixo. Então, esse é um dos pontos graves no Brasil. Veja o tamanho, por exemplo, de um morango brasileiro. Olhem, por exemplo, o tamanho de uma macadame de nozes, por exemplo. Você vê como é que está totalmente atrofiado no processo. Isso porque nós, produtores, o pessoal não investiu em tecnologia. Então, se eu tiver uma associação de produtores rurais, eu posso fazer, através da minha região produtora, montar um centro de tecnologia daquele produto, e eu posso ter laboratórios de ponta para fazer manipulação genética, um monte de coisa, e começar a ter produtos de qualidade nesse mecanismo. Então, isso, por exemplo, é um processo, não é tão complicado nesse mecanismo, mas tem que ter seriedade, comprometimento e técnica. Isso não quer dizer que vai encarecer o produtor. Não. Ele pode, sim, no primeiro momento, dar a impressão que encareça o produtor, mas se eu vou produzir produto de qualidade melhor, vou produzir quantidade maior no processo, eu vou reduzir as perdas de mecanismo e os impactos que eu posso ter com isso, então, automaticamente, ela vai sair mais em conta do que simplesmente ignorar esse processo. Então, toda essa situação faz com que a cooperativa entre em crise no processo. E a cooperativa que está com dificuldade, ela pode ser salva. Eu posso pegar a cooperativa, por exemplo, que está no segundo setor,
eu posso fazer uma Assembleia Geral dos cooperados e eu posso transformá-lo numa associação. Pode até manter o nome de Cooper, coisa parecida, mas eu posso transformar ela numa associação e com isso ter interesse público. Eu tenho toda essa tecnologia advento desse processo. Então, há uma necessidade de entender que existe todo um mecanismo legal, não estamos sabendo usar, estamos simplesmente copiando modelos de cooperativas antigas que vêm há décadas e décadas sendo copiado da mesma maneira, de processo muito mais depredador do processo. Porque o cooperado que montou a cooperativa, está participando, no dia que ele parar de fornecer a cooperativa com o produtor rural, ele não tem mais participação. Simplesmente ele é alijado do sistema e praticamente excluído. Agora, o último que entrar na cooperativa vai receber toda a bolada, vai receber uma estrutura pronta, vai ter caminhões, vai ter equipamentos, materiais, que ele pode deitar e rolar em cima disso, e literalmente aqueles que deixarem de trabalhar vai acabar sendo penalizado. Então, os produtores iniciais acabam pagando a conta no processo. Então, há uma necessidade de rever esse conceito do processo e começar a trabalhar de uma forma diferente, ou então você começar a trabalhar dentro de um prisma de associativo para que haja esse tipo de trabalho. Então, uma das grandes dificuldades que existe no setor agrícola é que, além de toda a linha de pesquisa, assistência técnica, compra de insumo, compra de ferramentas, equipamentos, manutenção delas, como venda de produto, também nós estamos extremamente atrasados nesse mecanismo. E se eu, por acaso, não tenho a cooperativa adequada no processo, eu posso transformar aquele PJ numa associação e eu posso ter produção, industrialização, comercialização sem nenhuma restrição no processo. Então, há uma necessidade de avaliar quanto que isso representaria em termos de custo operacional e qual é a perspectiva desse mecanismo usando tecnologia ou não tecnologia. É lógico que você tendo a adoção de tecnologia, insumos, produtos, fertilizantes, um monte de coisa, você vai conseguir ter uma redução de custo e ganho de produto. Então, nós precisamos analisar esse processo, começar a cuidar isso com um pouco mais de atenção e fazer com que não precisa fechar a cooperativa, ninguém está falando isso. Eu posso manter até a cooperativa como dona da propriedade, da área, um monte de coisa, e a gestora do processo seja uma associação e, com isso, faça o que a cooperativa não pode fazer. A cooperativa não tem imunidade tributária, ela tem que pagar todos os tributos. Se eu monto uma associação, eu tenho imunidade e isenção de tributo municipal, estadual, federal e distrital. Então, permite fazer com que a venda desse produto, e não só isso, o consumo desse produto também, seja melhor avaliado esse mecanismo. Hoje, o que nós temos visto no mercado, isso tanto faz se produtor de pequeno, médio porte, grandes cooperativas, ou consorciamento de atividades que é feito em diversos segmentos, existe muita informalidade desse mecanismo, e não sabem aproveitar direito esses processos. Então, o que nós estamos fazendo nessa live aqui é dando um alerta sobre esse processo e depois a gente podemos orientar cada um das pessoas que está presente em qual é a situação deles, como é que pode estar trabalhando para que vocês possam, inclusive, levar essa informação aos seus colaboradores no processo. Então, o que nós temos que tomar bastante cuidado aqui, todo o mecanismo de venda, produção, assistência técnica, né, compra de ferramenta, compra de insumos, a compra de manutenção dos equipamentos, até de contratação de financiamento, é importante que se trabalhe de uma forma associativa. Não cada produtor buscar o seu financiamento do seu jeito com o seu banco. Eu posso juntar 50, 100, 400 produtores, fazer um único processo e buscar o financiamento de maneira diferenciada do processo. E isso o governo aceita, e não só aceita, estimula esse tipo de produção.
Então, nós temos que cuidar que existe, sim, todo um cenário nesse processo. Nós não estamos sabendo utilizar isso e alto custo do produto está chegando na mesa nossa porque nós não somos capazes de entender qual é o efeito cascata desse produto. Então, por exemplo, um caso clássico, arroz, por exemplo, em casca é produto agrícola, não tem nenhuma tributação. Eu descasquei ele, empacotei, botei no saco, botei a marca, está ferrado, porque você tem que pagar IPI, ICMS, PIS, CONFINS, você paga tudo sobre isso. E ainda paga transporte, alimentação, um monte de coisa. Então, se tivesse uma associação, não teria esse tipo de custo operacional. O governo, inclusive, tirou a taxa de importação de insumos agrícolas, porque o Brasil não temos hoje produção de minério de ferro, os minérios necessários para adubo, então temos que importar esse produto. Então, o governo, em 2010, com a emenda constitucional, ao colocar o alimento como palavra-chave do processo, toda a importação de ferramenta, adubo, equipamentos, tudo isso você pode fazer sem que haja tributação, né? E isso tem que fazer com que haja em pequenas escalas, em vários lugares. Não adianta querer concentrar num único lugar, o Estado querer dar uma de mãezona, querer comprar tudo para fornecer pessoal. Não. Né? A coisa tem que ser feita gradativo e melhorando sem degradar o meio ambiente e também criando um sistema de proteção aos filhos no processo. Então, nesse ponto de vista que nós estamos falando que temos que alertar os produtores rurais de que existe a ferramenta chamada, né, a questão da associação que pode comercializar e que isso vai mudar completamente a questão da produtividade agrícola. Isso é, numa produção agrícola convencional, quando está vendendo produto in natura, nós estamos falando de 7% a 8% de tributação. Quando nós agregamos algum tipo de situação, algum tipo de beneficiamento, assistência técnica, já sai para algo em torno de 15 a 20 reais, até mais no processo, e acaba aumentando o custo de produção. Agora, se eu for fazer isso via associação, todo o custo de compra de equipamento, insumo, um monte de coisa, eu posso estar comprando isso com a própria renúncia fiscal das empresas. Então, eu posso estar tecnificado, melhor qualificado, ter maior experiência de mercado no processo, e aí vocês têm a oportunidade de acertar, legalizar a situação do convívio entre associações e fundações e cooperativas, porque muitas vezes tem um conflito, uma não concorre com o outro, mas eles acham que tem concorrência entre eles, e não é nada disso. O objetivo é buscar abaixar o custo do alimento. Então, isso nós fizemos uma série de balões de ensaio e chegamos à conclusão que a adoção desse programa daria uma redução muito grande de alimento, uma vez que o Brasil tributa o alimento. Então, são situações que nós estamos negligenciando, e aí temos a obrigação de mobilizar a sociedade civil para que possa fazer essa ação. Então, com isso que nós estamos fazendo essas lives, esses treinamentos, que muitas vezes não tem aquilo que vocês imaginam no processo, mas tem todo um arcabouço da situação, está dentro dessa questão da diferença entre associações e a questão das cooperativas. Então, além do efeito tributário, eu tenho suporte técnico e apoio completamente diferente nesse mecanismo. Exemplo disso, se uma empresa, uma cooperativa, for solicitar uma universidade apoio no processo, vocês vão ter que pagar para eles. Agora, se você sai com apoio no processo, e você está chamando eles para trabalhar com vocês, e aí está trabalhando em conjunto no processo, aí já não é mais despesa, e passa a ser benéfico para a empresa no processo. E assim por diante, existem N situações de, por exemplo, assim, um caso clássico que nós descobrimos na floricultura. O Brasil tem uma rosa que foi batizada de Hebe Camargo, porque tem uma coloração, tem um tamanho, tem uma estruturação diferenciada
das mudas internacionais de rosas no Brasil. O Brasil acabou sendo exportado esse produto, não se preocupou em fazer multiplicação de mudas ou coisa parecida, e aí simplesmente caiu, né, num buraco negro, porque nossas rosas não estão pagando patente. Então, com isso, não está pagando patente nem para o brasileiro, nem para a norma no processo. E em muitos países, pior ainda, né, acaba incluindo outros tipos de métodos para trabalhar, no sentido, imaginando que iria ajudar a agricultura e, no entanto, não vai ajudar, vai encarecer mais ainda o processo. Então, toda a tecnologia que está sendo implantada, drone, controle de pragas, um monte de coisa, processo, se eu tenho um equipamento melhorado com busca de identificar esses focos de doença, isso é tecnologia no processo, com os drones, que seja processo, posso ajudar violentamente a questão da produtividade do setor agrícola. Então, há necessidade de repensar o processo, imaginar de uma forma diferente e trabalhar de uma maneira orquestrada para buscar soluções muito mais técnicos, eficientes, e não simplesmente, você leva isso, leva aquilo, tal, nesse processo. Hoje a pessoa não consegue mais investir em novas soluções tecnológicas e começa a ter problemas também. Então, o que a gente recomenda é que aprenda a trabalhar com as cooperativas. Não há necessidade de rebaixar a vida da cooperativa, eu posso aproveitar e, com isso, tirar as falhas da cooperativa como empresa, e eu posso fazer uma associação para gerar emprego e renda nesse processo. E lá dentro desse mecanismo, conforme você vai passando nas áreas, terreno, um monte de coisa, você começa a encontrar plantas que poderiam estar te ajudando nesse mecanismo e ajudando, inclusive, na adubação, na segurança do solo, uma série de atividades. Então, o que nós temos que ter bastante cuidado é que existe todo esse cenário preparado e que isso seria benéfico para todos nós, para aumentar a concorrência, reduzir o custo e ter produtos de qualidade na nossa mesa. E está na hora de a gente começar a fazer isso. E esse pontapé inicial é o balanço socioambiental. Então, por exemplo, quando a pessoa faz o balanço socioambiental, a pessoa faz a cópia, o acesso a qualquer tipo de balanço, sem levar em consideração a própria norma de contabilidade para o balanço social. Então, fazem verdadeiras cacas no processo. Quando nós começamos a fazer isso aqui na região, houve um boicote do pessoal, dizendo que a gente estava dando desculpa para ensinar a questão de solos, de trabalhar com agricultura, produção de agrícola, como se isso fosse um grande defeito no processo. E o que nós estamos mostrando é exatamente o contrário. Se você planejar, se você estruturar, é uma ótima saída do produto e isso garante a saúde e a qualidade da vida nossa. Então, nós temos que ter esse cuidado e temos que olhar essa questão agrícola de uma maneira mais intensiva, com carinho especial. Porque eu posso estar produzindo dentro da unidade uma série de produtos agrícolas, por exemplo, que com isso reduz a intoxicidade, que reduz a questão dos danos ambientais, e assim por diante você vai criando vários mecanismos que você vai se acostumando e vai trabalhando nesse sentido de que haja melhor qualidade do produto e menor custo do produto. Então, como nós falamos, está na Constituição Federal, no artigo 5, a questão dos alimentos. Então, com isso, toda a produção de alimentos tem direito à imunidade e isenção tributária. Só isso já devia ser assunto gravíssimo para ser tratado nas cooperativas. E você não vê essa discussão nesse mecanismo. Então, prefere prorrogar o contrato, nada mais que isso. Então, é um ponto crucial que nós temos que ajudá-los a esclarecer de que existe essa opção e que pode ser vendido sem que haja tributação. Então, essa é a nossa jornada, que temos que mostrar que existe, sim, solução técnica, legal,
previsto na forma de trabalhar com que haja imunidade tributária nos alimentos. Basta dizer que nós estamos pagando uma média de 60% a 70% de tributo no alimento nosso, quando nós conseguimos. E o governo está falando, alimento é zero, não precisa pagar tributação, né? Então, precisamos dar uma revisada nesse processo, tá? Bom, vamos ver com o pessoal perguntas, dúvidas, vamos lá. Sim, professor, tem uma pergunta aqui do Genaro. Professor, uma associação de comércio varejista de alimentos, mercadinho, pode-se fazer o mesmo? Sim, desde que ela não seja restrito a um grupo fechado de varejista, mas que tenha consumidor como ponto do processo, sim, aí passa a ser uma associação de interesse público. Se ela fechar somente para o comércio varejista, só eles trabalhando lá dentro, para eles só, bom, aí não tem nem que discutir desvio de finalidade e pode perder a imunidade e isenção tributária. Tá? Vamos lá. As perguntas? Professora, por enquanto aqui não tem pergunta. Eu vou fazer uma pergunta que eu estava pensando aqui. Por exemplo, eu fiz um trabalho aqui de economia na ponta, estou montando os dados aí de poder aquisitivo dos produtos em relação ao salário mínimo, né? Eu não gosto muito eu gosto de comparar o poder aquisitivo. Tudo bem. Esses produtos, quando a cooperativa vai vender para o supermercado, por exemplo, ele tem a tributação, tudo porque ele comprou do agricultor lá com uma pessoa física, é isto? Exatamente. Porque quando a empresa, a cooperativa vende para um supermercado, como é empresa, a cooperativa é empresa com finalidade lucrativa, então ela vai pagar imposto sobre essa operação. E quem compra não tem nenhum benefício, nem créditos ambientais, nem créditos de produtos alimentícios não vai ter. Então, aí que está a penalização, já começa por aí. Então, poderia ser uma associação de produtores que poderia estar negociando isso. Então, Tá? por exemplo, se tiver uma associação de produtores aqui, ela pode fornecer para o mercado, né? Ok. Ela não vai tributar, esse que chega no mercado não vai ser tributado. E ainda o mercado, sendo lá do lucro real, ainda pode ter a renúncia. E só o mercado que vai por a tributação, porque já vai comercializar, é isso? Isso. Tá? Então, isso, por exemplo, então a associação pode entrar nesse processo, ela pode fazer a venda do produto diretamente sem que haja incidência do imposto. Só a associação que pode fazer isso, cooperativa não. Né? Tá? O Farney tem uma pergunta aqui. Com relação às flores amazônicas, como fica a forma de comercialização aos possíveis direitos? Tá. Na verdade é o seguinte, nós temos uma variedade imensa de flores e produtos na floresta amazônica. Só que quando ela está dentro da floresta amazônica, tem um comportamento. Quando nós tiramos ela fora e fazemos como suplemento de jardim, coisa parecida, nós acabamos provocando um desastre nesse processo. Então, falta solo, falta umidade, falta nutrientes e assim por diante. Então, na verdade, o ideal é, quando tem um projeto dessa forma, você pode levar de embarcação o que você quiser, você desembarca uma parte do produto, mas você teria que ter guardado um X volume de produto adicional para que possa fazer frente à necessidade. Então, esse é um. O outro é mostrar para a população, da comunidade que consome as frutas também, ela também deve se vestir de acordo para que possa alertar o pessoal do equipamento, insumos, tratores, um monte de coisa, porque muitas vezes não se sabe utilizar essas ferramentas adequadamente, provoca uma série de desperdícios e com isso acaba tendo perda para todo mundo. Então não adianta concentrar só nesse processo da cooperativa. E é preciso criar essa base legal para que possa fazer essas ações.
E essa é a nossa recomendação que temos feito, pessoal. Tá? Vamos lá, tem perguntas? Professora, aqui cessou as perguntas, né, até então. Até tem mais uma aqui, pintou uma aqui, professor, da Paula. O que Hum. diferencia cooperativa de associação? Acho que o senhor já comentou. E quais são os benefícios? Então, a base do cooperativismo é o cooperativismo. Só que toda a operação da cooperativa é tributada. E a operação da associação tem imunidade tributária. Então, a diferença é só aí que começa a diferença. Por outro lado, a associação tem que ter 6 pessoas, a cooperativa tem que ter 20. No processo de trabalho, por exemplo, das cooperativas, então o que acontece? Todo cooperado que iniciou o processo, aquele que fundou, investiu dinheiro, que ficou ali dentro da tal, ele não tem nenhuma diferença com o que entrar por último, porque ele tem uma conta à parte e são iguais de todos os lados. Só que quando o cooperado não tiver produção, os novos que entraram ganham dinheiro e os velhos ficam literalmente segregados no processo. Então, daí o cuidado de que tem que aproveitar a cooperativa, mas também tem que observar as questões legais que incidem sobre isso. Então, a recomendação nossa é que faça a cooperativa, mas tenha para dentro dela também uma maneira de retirar o dinheiro e proteger aqueles investidores iniciais do processo. Mas mesmo assim, por estar sendo tributado, não vale a pena mais trabalhar com cooperativa, e sim com associações. Essa é a recomendação nossa, tá? E tem mais uma aqui, e até porque, professor, as associações têm uma grande possibilidade de se arrumar equipamento, tudo através da renúncia fiscal. Às vezes fico meio chato, mas como eu vi várias Isso. possibilidades nisso aí, que não se Uhum. atentam. E não só isso, formando a Associação de Pequenos Produtores, por exemplo, o governo disponibiliza de ferramenta, equipamento, um monte de coisa para eles poderem trabalhar. Então, comum o pessoal fala, não tem ferramenta, não tem nada, então, vai ao Ministério Público, recorra a isso e ganhe esses equipamentos, né? E são equipamentos de boa qualidade, porque são normalmente produtos certificados na origem do processo. Então, é um produto que vale a pena. E com isso acaba fazendo com que o calcanhar do nosso pé, um monte de coisa que o produtor agrícola sofre no processo, também toda a parte de saúde deles também pode ser assistido através da associação e cooperativa não. Então eu posso fazer programas especiais de saúde do trabalhador, a questão da educação dos alunos, transporte do pessoal, beneficiamento das comidas no processo de merenda escolar e tal, são ações que podem ser feitas e o custo é extremamente baixo, desde que a gente saiba trabalhar com isso. Então, esse é um dos pontos-chave que nós temos recomendado para que constitua associações e não ser cooperativas para que possa estar beneficiando os produtos e aprender a ganhar dinheiro e agregar sobre isso também. Tem uma Tá? pergunta aqui, professor, da Fabiane. Quais os Sim. requisitos para uma associação receber recurso internacional? Depende muito do país que você vai estar articulando isso. Cada país tem suas linhas de atuação, tem seus conceitos no processo e tem necessidades também. Então não adianta só imaginar da sua necessidade e abordar um país qualquer, não. Então eu posso descobrir quais são as necessidades que eu preciso para atender meus produtores do meu estado, do meu país, e de que maneira eu vou buscar esses conhecimentos, a tecnologia e ser implantado aqui. Por quê? Se nós estamos falando de produtos, capim, um monte de coisa, não tem muita diferença. O que está acontecendo? Por que nossos animais são magros e os outros são mais gordos, saudáveis? Né? Porque são raças diferentes, com estrutura diferente do processo. Não é porque está bem tratado ou maltratado.
Então, um zebu, por exemplo, por mais que você alimente ele da toia, não vai engordar tanto quanto um outro modelo, outras variedades de produtos, por exemplo. E assim por diante, nós temos que aprender a utilizar esse consorciamento de atividades. Esse é o papel da Associação de Produtores. A cooperativa é engessada, ela fica todinha obedecendo simplesmente o mandato de um presidente. Não tem essa atividade, essa velocidade que nós estamos indicando no processo. Então, observe bem, analise a questão de diferença entre cooperativa e produtores, nós vamos ajudá-los. Basta mandar para nós um nome, fantasia, quais são as atividades que você queira fazer, em que município e estado você está implantado. E aí nós mandamos para você uma minuta de estatuto com todos os detalhes para que vocês possam estar em cima disso, trabalhando novos modelos, porque hoje o que tem hoje, canoa, um monte de coisa, é extremamente perigoso e isso reduz o acidente e melhora a qualidade de vida. Então, observe esse assento e comece a trabalhar em função dessa nova visão do processo. A grande vantagem de trabalhar com associativismo, que é diferente do cooperativismo, o cooperativismo fecha para um grupo de 20 pessoas no mínimo. O sistema associativo não, ele é aberto, e quanto mais abrir, melhor é o resultado do processo. Então, se abre e daí você ganha competitividade. E lógico que você tem que ter o controle, né, mínimo de vigilância sanitária, mas você consegue atingir uma boa barreira de produtos que têm sazonalidade de produção. Tá bom? Vamos lá. Tem mais alguma coisa? Não tem mais perguntas aqui. Não sei se o senhor quer fazer algum comentário. Ok. Uma das coisas que a gente tem falado bastante na questão de comercialização de produtos nativos brasileiros, agrícola, né? Existe sim um mercado monstruoso para isso, só que é a tal história, se você não tiver laboratório de reprodução dessas mudas, você acaba extraindo a natureza, você acaba deteriorando a natureza. Então eu tenho sim um poder de que uma parte eu posso ficar produzindo no laboratórios, poder deixar fechado, mas quando nós estamos discutindo isso para que os outros possam utilizar, nós temos que ter essa responsabilidade e repassar essas informações aos produtores quando tem problema técnico na sua propriedade. Então, a ação do trabalho da associação, ela não serve simplesmente da assessoria técnica ou comercial do processo. Ela tem outro viés do processo, que é o cenário político desse mecanismo. Bem entendido. Uma política de boa vizinhança, não política para concorrer com outros, fazer extorsão, coisa parecida. Tá? Então, da nossa parte, temos que agradecer esse tipo de atitude. Pode ser? Vamos lá. Acho que é aqui no nickname, aqui acho que é Romário. Uma associação de agricultores rurais pode fornecer alimentos para a merenda escolar sem pagar tributo. Como é feita a distribuição de pagamento para os agricultores? Tá. Em primeiro lugar, na própria legislação da merenda escolar, tem uma obrigação que o prefeito compre no mínimo 30% de produção local. Então, já tem exigências. E o prefeito não acha isso. Por que motivo? Porque cada produtor rural que produz isso não pensa em como planejar um mix de produtos para atender o alimento. Então, o produtor uma hora produz mandioca, outro milho, outro vai fazer melancia, outro criar galinha, vai fazer couve, e cada um faz de uma maneira como convier a seu prazer no processo. Não de uma maneira planejada para poder oferecer produtos para uma merenda escolar, para ter um cardápio, ou para um cardápio hospital. Então, eu deveria estar fazendo esse tipo de ação, não da maneira genérica como é feito. Então, com isso, muitas empresas acabam sucumbindo, porque investe no processo e o resultado é pouco. Então, há uma necessidade de ter esse tipo de planejamento. E isso favorece com que o Brasil tenha produtos nativos excelentes no processo. Não sei se vocês leram um livro chamado Punk,
produtos alimentícios não convencionais, por exemplo, comendo capim, comendo mato no processo. Tem trabalho técnico, tem cardápio com isso, tem alguns livros já preparados para isso, para que possa fazer o cardápio sofisticado com capim, e assim ser ruminante no processo. Então, mostra como que se pode utilizar esses materiais, por exemplo, e nós temos uma baita numa biodiversidade, nós não estamos sabendo utilizar esse trabalho. Isso tanto em produção de flores, alimentos comestíveis, frutos, uma série de beneficiamento de extração de óleos essenciais e outra atividade que nós não temos isso. Nisso, se não tiver uma associação de tecnologia, não vai conseguir. Então, cabe cada um, dentro da sua área, fazer suas considerações e buscar seus acordos para poder preencher com isso. Então, esse é um dos pontos-chave que a associação permite fazer isso sem que gere ônus aos associados cooperados. Tá? Então, essa é a questão. Só para falar aí da pergunta do Romário, muito boa, e o senhor também comentou, professor. Acho que teve uma live sobre esse tema, não sei se foi 2021, 2022, onde o senhor comentou muito com é importante a associação ter o planejamento para, na certeza de integrar esse produto para a prefeitura, faça chuva ou faça sol, né? Porque para não ficar sem estar. E outra coisa, Romário, eu fiz um estudo de viabilidade econômica aqui para uma associação mais ou menos nesse sentido, e daí perguntou lá quanto pagar para os agricultores. Então, vai, na minha opinião, depender da associação, tirar todas as suas despesas, o seu provisionamento, as despesas provisionadas, os fundos, tudo, daí se faça uma viabilidade de quanto pode pagar cada agricultor. Com certeza, é muito mais do que estão recebendo hoje. E não só isso, também eu posso fazer com que haja outros tipos de complemento via associação. Por exemplo, um seguro de vida coletivo para os produtores. Eu posso fazer uma previdência privada complementar. Eu posso ter linha de crédito especialmente formada para isso. Assim por diante, ela dá uma opção enorme de trabalho via associação, que como cooperativa não tem condições de fazer isso. Agora, isso depende da organização dos agricultores e o papel que deveria estar sendo feito pelos sindicatos, tanto patronal como trabalhadores, que também não está sendo abordado esse assunto de uma maneira mais técnica no processo. Vamos ver se com isso agora, né, o pessoal começa a se mexer nesse processo. Nós colocamos à disposição para que for possível e o que a gente puder de ajudar o pessoal, tanto do ponto de vista do produtor, como do ponto de vista das negociações, a gente coloca à disposição para isso. Então, meu muito obrigado e agradecer a você também, Vilimar, pelo apoio e vamos lá, tem mais coisa para abordar ainda. Tá? O próximo tema, professor, dia 29, próxima segunda-feira, Centro de Tecnologia da Construção. Isso. Aí nós vamos ter um outro lado do viés que nós vamos abordar também. Então, só agradecer ao pessoal, meu muito obrigado e até a próxima semana. Obrigado, Vilimar, pelo pessoal aí também. Obrigado tá? a todos e até obrigado, mais. professor, pelo conhecimento. Até mais.